52. Copy System capítulo 511, fazendo um exemplo de Chique autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Para evitar problemas futuros com desafiantes desavisados, Shin decidiu dar o exemplo de alguém. Obrigado pela sua contribuição. Vou lhe garantir uma morte espetacular. Que tal? Shin perguntou a Chique com um sorriso. Tosse, tosse. Como você? Possui habilidade fruta tremor do Barba Branca. Chique tossiu alguns goles de sangue e perguntou a Shin. Se não obtivesse uma resposta clara, sentia que não poderia morrer em paz. Não só posso possuir o poder da fruta tremor do Barba Branca, mas também posso possuir o poder da sua fruta. Embora Shin tenha dito isso, ele não tinha a intenção real de copiar a fruta flutuante. Não que a fruta flutuante não fosse poderosa. Na verdade, esta Akuma no Mi era bastante impressionante. Voar no céu equivalia a estar em uma posição invencível. Afinal, nem mesmo o Mohawk dos fuzileiros navais conseguia mantê-los no ar por muito tempo. No combate aéreo, Chique definitivamente tinha vantagem. Infelizmente, o que a fruta flutuante podia fazer, a força repulsiva de Shin também podia fazer, então não havia a necessidade de obter a fruta flutuante. Traço. Então, você vai desistir ou continuar resistindo e ser morto por mim? Shin perguntou a Chique. Já. Eu sou Chique, o Leão Dourado. Um homem que teve a audácia de desafiar o quartel-general da Marinha sozinho, era de se esperar que ele desistisse. De jeito nenhum. Chique também não fugiu. Ele tinha seu orgulho. Ele jamais seria um desertor. Não importa se você é o leão de ouro ou um leão de prata. Se eu quiser que você morra, você morrerá. Ninguém pode salvá-lo. Shin apareceu instantaneamente na frente de Chique, acertando seu punho diretamente no rosto de Chique. Chique foi lançado voando como uma bala de canhão em direção ao mar. Tanto sua velocidade quanto sua força superaram a capacidade de resistência de Chique. O haki de observação de Chique não conseguia nem rastrear os movimentos de Shin. O haki de observação não era o ponto forte de Chique. Embora considerado avançado, definitivamente não era de primeira linha. O nível mais alto de observação aqui pode prever o futuro ou possuir várias habilidades, como ouvir a voz de todas as coisas e ler a mente das pessoas. O haki de observação atual de Shin podia ver um canto do futuro, o que era muito útil em batalha. Mas Shin não tinha utilidade para ele. Com sua força, ele podia simplesmente avançar diretamente. Por que se preocupar com todos esses truques diversos? Traço. Jogado no mar. Ele está acabado. Ouvia tinha certeza de que Chique estava condenado. Como usuário de Akuma no Mi, cair no mar era uma passagem só de ida para a morte. Não quero deixá-lo no mar. Ele não é um usuário de fruta flutuante. Vou mandá-lo para o céu, deixá-lo flutuar de verdade para fora deste planeta. Shin juntou as mãos. Shibaku Tensei. Uma esfera negra como breu surgiu em sua mão, depois a deixou e voou em direção ao céu. Uma força gravitacional infinita irrompeu. A esfera negra atraiu tudo ao seu redor para o céu, os destroços da ilha destruída e a água do mar sem fim. Chique, que havia sido jogado no mar por Shin, também foi puxado descontroladamente pela gravidade e selado dentro do Shibaku Tensei. Traço. Depois de sabe-se lá quanto tempo, uma esfera gigante de água com um diâmetro de 100 km flutuou no ar. O nível do mar até havia baixado um pouco. Ouvi e os outros olharam para aquela bola gigante de água com a boca aberta. Este deveria ser considerado um planeta pequeno, certo? Parece que ainda subestimei suas habilidades, Shin. Ouvia não pôde deixar de dizer. Tudo bem, é hora de enviar Chique para o céu. Shin controlou o asteroide, que era quase inteiramente composto de água do mar, e o lançou em direção ao espaço. Para evitar que fosse feito de água e não pudesse voar para fora deste planeta, Shin congelou completamente essa esfera de água. Ao ver Shin usar o poder do gelo, ouvia, Robin e Hancock não ficaram surpresos. Eles pensaram que era uma cópia da habilidade fruta de gelo de Aokiji. Mas, na verdade, essa não era a habilidade da fruta de gelo, mas sim o poder da liberação de gelo de Shin. Mas ouvia e os outros não sabiam. Não haverá mais Chique, nem mais piratas leões dourados. Shin disse. E ele também tinha que encontrar uma maneira de espalhar essa notícia. Essa era a maneira de Shin dar o exemplo.
Se a notícia não pudesse ser divulgada, que efeito teria? Eu não deveria ter matado todos os membros dos Piratas do Leão Dourado antes. Deveria ter deixado alguns vivos para espalhar essa informação. Shin sentiu um pouco de arrependimento. Mas havia uma solução. Usando a técnica dos clones das sombras, Shin criou 3.000 clones das sombras, e então fez com que esses clones usassem o jutsu da transformação para espalhar a notícia. Embora parecesse um pouco indigno que ele fizesse isso sozinho, era porque Shin não havia pensado nisso direito antes. Traço. Você consegue até fazer clones? Você tem tantas habilidades. A capacidade de copiar é realmente inválida. Ouvia não conseguiu evitar chamar Shin de monstro. Não apenas clones, mas também mudanças na aparência, acrescentou Robin. Isso não é nada. Você saberá no futuro que eu ainda nem usei minhas habilidades verdadeiramente poderosas. Shin não achava que tivesse demonstrado muito de suas habilidades. Porque estavam tão surpresos. Ele não achava que houvesse nada para se surpreender. Ovi e Robin ficaram sem palavras, enquanto os olhos de Hancock brilharam, achando Shin tão incrível. A jogada de Shin foi muito eficaz. Logo, os clones espalharam a notícia. Traço. 2 dias depois, Shin dispensou todos os clones das sombras, recebeu as memórias das informações que eles haviam passado e as sentiu com satisfação. Ele estimou que em menos de 3 dias esse grande evento estaria na primeira página dos jornais. E os fatos provaram que o palpite de Shin estava errado. Depois de um dia, os jornais saíram. Desta vez, Shin matando Shiki teve uma reação muito forte. Naquele momento, Shiki ainda tinha muito prestígio. Ele ainda não havia sido esquecido. Afinal, 4 anos antes, Shiki havia acabado de escapar de Impel Down. Isso foi um grande feito. Além disso, a reputação de Shiki era originalmente alta, comparável à de Barba Branca. Shin derrotando Barba Branca e matando Shiki elevou completamente sua reputação ao auge. Alguns dos grandes piratas que estavam ansiosos para agir, querendo desafiar Shin e fazer seu nome pisando nele, todos recuaram. O lendário grande pirata, Shiki, havia sido morto. Se eles fossem, não seria uma passagem só de ida para a morte. O governo mundial, que tinha alguns planos contra Shin, antes mesmo dos planos começarem, eles foram abortados devido a uma série de notícias. A fama atual de Shin já havia incendiado o mundo inteiro. Copy System capítulo 512, assumindo o controle dos piratas cuja na Terra Santa de Marigeoise, na sala de conferências. Os 5 anciões, Sengoku e os 3 almirantes da marinha, Akainu, Kizaru e Aokiji, estavam todos sentados ali. Sengoku, qual é sua estratégia para Shin Uzumaki? Sanjay Garcia Saturni perguntou a Sengoku. Ao ouvir a pergunta dos 5 anciões, Sengoku franziu a testa. Era uma pergunta difícil de responder. Embora Shin Uzumaki não seja um pirata, suas ações são hediondas. Os fuzileiros navais farão o possível para capturá-lo. Bam! Assim que Sengoku terminou de falar, Santo Itambaron Vênus Juro bateu a mão na mesa, seu olhar penetrante fixo em Sengoku. Fazer o possível para capturá-lo? Diga-me, como você fará o possível? Os 5 anciões perceberam que as palavras de Sengoku eram apenas uma desculpa. O tal melhor era uma piada. Sengoku ficou um pouco irritado. Você não sabe a pressão que os fuzileiros navais estão sofrendo agora. Não se tratava apenas de lidar com Shin Uzumaki. O principal alvo dos fuzileiros navais eram os piratas do Novo Mundo. Lidar com esses piratas era o objetivo mais importante. Shin Uzumaki havia matado o vice-almirante Momong e ferido gravemente o ex-almirante da frota Kong. Sengoku odiava muito Shin Uzumaki. Mas agora que estava na posição de almirante da frota, ele também sabia o que significava priorizar o panorama geral. Será que os fuzileiros navais realmente iriam atrás de Shin Uzumaki? A menos que os 3 almirantes, Garp e até ele próprio agissem, não havia garantia de capturá-lo. E se, naquela época, os grandes piratas do Novo Mundo causassem problemas? Assim como no futuro, os fuzileiros navais não entrariam facilmente em guerra com nenhum dos 4 imperadores, porque um movimento poderia afetar toda a situação. Para eliminar o envelhecido Barba Branca, os fuzileiros navais perderam seu quartel-general, Marineford, e sofreram muitas baixas.
Se as perdas não tivessem sido tão grandes, eles não teriam iniciado o alistamento militar mundial para complementar as perdas dos fuzileiros navais. Sengoku estava com raiva, mas não conseguia desabafar. Não havia como evitar. Aqueles eram os 5 anciões, os governantes do governo mundial. Ele conseguiria refutá-los. Atualmente, os fuzileiros navais realmente não têm recursos para lidar com Shin Uzumaki. Sengoku disse aos 5 anciãos. Se os 3 almirantes fossem enviados, não estava claro se eles conseguiriam derrotar Shin Uzumaki, muito menos capturá-lo. Se os 3 almirantes se unissem, até Barba Branca teria que recuar. Mas Shin Uzumaki derrotou Barba Branca e matou Shiki. Além disso, os 3 almirantes não podiam ser enviados para lidar com Shin Uzumaki. Eles não podiam simplesmente ignorar os outros piratas. Se possível, vocês, 5 anciões, podem enviar o CP-0 para lidar com Shin Uzumaki. O CP-0 era o escalão superior do CP-1 ao CP-9, sendo seu nome completo CP-0. Entre eles estavam os principais nomes com força não inferior à de um almirante da marinha. Eles eram o escudo mais forte dos dragões celestiais. Silêncio. O CP-0 é algo que pode ser facilmente mobilizado. Repreendeu o santo pastor Júpiter Sengoku. Não importa o que você diga, os fuzileiros navais estão temporariamente impossibilitados de lidar com Shin Uzumaki. Sengoku se levantou. Desta vez, ele estava sendo excepcionalmente firme. Então, Sengoku e os 3 almirantes partiram, deixando os 5 anciões com expressões sombrias. Por enquanto, só nos resta monitorar de perto os movimentos de Shin Uzumaki. Além disso, relate este assunto ao Imu-sama. Os 5 anciãos finalmente discutiram por um tempo e disseram. Eles certamente não conseguiriam atuar sozinhos. E Shin, neste momento, já havia retornado para a primeira metade da Grand Line e estava indo em direção à Amazon Lily. Shin pensou que os fuzileiros navais viriam atrás de problemas, mas não. Pareciam estar cautelosos com a força de Shin. Finalmente de volta à Amazon Lily. O olhar de Shin se fixou em Amazon Lily, com uma pitada de nostalgia em seu rosto. Talvez fosse porque Shin considerava a Amazon Lily seu lar. Afinal, o primeiro lugar onde Shin apareceu quando viajou para este mundo foi Amazon Lily. E o Elder Neon, ao saber que Shin e Hancock haviam retornado, também correu imediatamente para recebê-los. Naquela época, o ancião Neon era muito respeitoso com Shin. Antes, quando ela via Shin, embora não demonstrasse, ela ficava bastante infeliz. Mas agora, ao ver Shin, ela estava toda sorrisos. Shin estava discutindo um assunto relativamente importante com o ancião Neon. Você disse que quer se tornar o capitão dos piratas cuja. O ancião Neon olhou para Shin com uma expressão conflituosa. Shin assentiu. Dependia se a anciã Neon concordasse ou não. Se não concordasse, Shin não forçaria. Tudo bem, concordo. O Elder Neon concordou surpreendentemente, e sem muita hesitação. Você concordou? Shin olhou para o ancião Neon com alguma surpresa. Shin pensou inicialmente que a anciã Neon teria dificuldade em concordar, e mesmo que concordasse, ela não concordaria tão rapidamente. Embora viole as regras tradicionais da nossa Amazon Lily, sua aparição aqui já as quebrou. Originalmente, o Amazon Lily proibia a entrada de homens. Nenhum homem tinha permissão para aparecer ali. Era um verdadeiro país de mulheres. No entanto, Shin apareceu aqui, e ela não pôde fazer nada contra ele. Essa proibição já havia sido quebrada. Agora, Shin queria se tornar o capitão dos piratas cuja. O Elder Neon poderia recusar, mas originalmente queria entregá-lo a Hancock. E os pensamentos de Hancock? O ancião Neon já os havia percebido. Entregá-los a Hancock era equivalente a entregá-los a Shin. Outro motivo era um benefício que ela não podia recusar. Shin possuía o poder de derrotar Barba Branca e havia matado Shiki. Talvez ele pudesse liderar os piratas cuja e a Amazona Lily a glória. Mas eu tenho uma condição. O ancião Neon olhou para Shin seriamente. Por favor, fale. Shin assentiu. Você pode se tornar o capitão dos piratas cuja. Mas você conhece as nossas regras. Você, um homem, ficar aqui e se tornar o capitão dos piratas cuja já é uma exceção. Eu não quero uma segunda exceção.
O significado do ancião Neon já era bem claro. Você pode ser o capitão dos piratas Kuja, mas os piratas Kuja não podem recrutar homens de forma alguma. Tudo bem. Concordo com isso. Shin assentiu. Ele não tinha intenção alguma de recrutar homens. Assumir o controle dos piratas Kuja era tudo pela recompensa. Jing. Parabéns, mestre, por se tornar um capitão pirata. Recompensa, carta de replicação divina X1. Quando Shin assumiu oficialmente o comando dos piratas Kuja, a recompensa do sistema também chegou. Essa foi a recompensa mais fácil que Shin já obteve. Recebi a recompensa com muita facilidade, e é uma carta de replicação divina. Um sorriso apareceu no rosto de Shin. Copy System capítulo 513, rumo ao mar novamente. Shin Yi, ouvi dizer que você se tornou o capitão dos piratas Kuja. Eu também quero me juntar a você. Quero ser o vice-capitão. Hancock veio voando, agarrado a Shin como um koala. Tudo bem. Shin não recusou. Hancock pode ser jovem demais para ser vice-capitã agora, mas ela definitivamente terá força no futuro. E vocês dois? O olhar de Shin se voltou para Olivia e sua filha, Robin. Para onde mais podemos ir? Só podemos seguir você, disse Olivia com um sorriso. Robin deu um suspiro de alívio. Ela temia que sua mãe a levasse embora. Olivia certamente não iria embora. Ela ainda não havia pago sua dívida, então é claro que não iria embora. Vamos verificar a situação dos piratas Kuja. Shin não sabia quão fortes ou fracos os piratas Kuja eram agora, mas eles não eram famosos nos mares, e suas recompensas não eram altas. Mas as recompensas às vezes não tinham relação com a força. Algumas tripulações piratas tinham recompensas altas porque cometiam atos mais malignos. Os piratas Kuja não saqueavam vilas quando saíam para o mar. Não causavam muitos danos, então suas recompensas naturalmente não eram altas. Depois de entrar no navio dos piratas Kuja e dar uma olhada. Bem, como dizer, eles não eram fortes, mas também não eram fracos. Pelo menos na primeira metade da Grand Line, eles tinham um lugar. Se fossem para o Novo Mundo, seriam piratas bucha de canhão. Mas a força podia ser melhorada gradualmente, e a estrutura geral dos piratas Kuja não era ruim. No entanto, Shin achou a aparência dessas piratas bastante decepcionante. A Amazon Lily, como um país de mulheres, tinha muitas belezas. Mas as mulheres que se tornaram piratas eram, em sua maioria, muito ferozes. Não está ruim. Continuem com o trabalho duro, Shin os encorajou após observar por um tempo. Shin Yi, você não parece feliz. Hancock percebeu profundamente o humor de Shin. Não posso dizer que estou decepcionado. Está tudo bem. Os piratas Kuja não são fracos, mas comparados aos piratas do Novo Mundo, há de fato uma lacuna. Na verdade, não era uma lacuna, era uma grande lacuna. Se os piratas Kuja entrassem no Novo Mundo, eles seriam engolidos em um instante, sem deixar vestígios. Claro, se fossem os piratas Kuja da história original, com um Hancock adulto, eles teriam um lugar no Novo Mundo. O problema é que Hancock ainda não tinha crescido. Mas não importava. Se ele se tornasse o capitão dos piratas Kuja, os piratas Kuja se tornariam a tripulação pirata mais forte. 4 anos se passaram num piscar de olhos. Nesses 4 anos, Shin raramente saía de Amazon Lily, basicamente ficando na ilha, e sob o treinamento de Shin, a força dos piratas Kuja melhorou em mais de um nível. A força de Olivia havia atingido o nível de quase almirante, ou seja, a força de uma candidata a almirante. Ela podia até lutar contra um almirante. O poder da fruta Rumble Rumble era simplesmente incrível. Mas conseguir crescer tão rápido também foi graças à ajuda de Shin. Liberação Yin Yang, contrato de vida. Este era um jutsu proibido que Shin havia desenvolvido no mundo Naruto, que permitia compartilhar a vida com os outros. Originalmente, Shin havia desenvolvido este jutsu para ajudar suas mulheres a se tornarem imortais. Agora, Shin tentou usá-lo em Hancock e nos outros, e inesperadamente teve um efeito. E isso poderia mudar sua constituição, transformando-os em corpos de sábios perfeitos. Foi justamente por isso que a força de Hancock, Olivia e Robin melhorou muito. O ponto fraco de uma mulher era a resistência. E com o corpo perfeito de sábia, a resistência delas também foi complementada. Entretanto,
Quando Shin os fez tentar refinar o chakra, eles ainda não conseguiram produzi-lo. A força de Hancock também melhorou rapidamente. Com apenas 16 anos, ela já possuía a força de uma espadachim experiente. E sua habilidade com frutas também havia sido desenvolvida a um nível altíssimo. Ela também havia treinado com sucesso o Haki de armamento e o Haki de observação. Quanto ao Haki do Conquistador, ele ainda não havia sido despertado. A força de Robin também aumentou bastante. Sua força atual deve ser ainda maior do que quando apareceu pela primeira vez na história original. Naquele momento, Shin estava pescando em uma ilha. Não era a Amazon Lily, mas a ilha Ruzukaina, a ilha onde Luffy treinou aqui na história original. Ela ficava a noroeste da Amazon Lily, bem perto dela. A ilha tinha muitas feras ferozes e enormes. Shin não se incomodou com as feras poderosas ali. Na verdade, a carne dessas feras era realmente deliciosa. O pescador tigre devastou a Terra Santa de Marigeoise, libertando milhares de escravos. Naquele momento, Shin segurava um jornal. A questão do pescador tigre devastando a Terra Santa de Marigeoise já havia acontecido. E Tigre havia formado os Piratas do Sol. Along, dos Piratas de Along, agora também era membro dos Piratas do Sol. O mar está prestes a ficar animado novamente. Um sorriso apareceu no rosto de Shin. Não foi um acontecimento pequeno. Pode-se dizer que foi um evento grandioso, principalmente por envolver os dragões celestiais. O pescador tigre é muito corajoso, mas os fuzileiros navais e o governo mundial não o deixarão ir. Ouvia tinha certeza de que Fizertiger estava condenado. A menos que tivesse força como a de Shin. Mesmo sem ser tão forte quanto Shin, contanto que tivesse força como a de Barba Branca, conseguiria deter os fuzileiros navais. Infelizmente, a Fizertiger não tinha nenhuma. Shin, devemos ir para o mar. Hancock abraçou Shin por trás, aninhou a cabeça em suas costas e então perguntou a Shin. Agora, Hancock não o chamava de Shin Lee. Não se sabia se era por influência de Hancock, mas nem mesmo Robin o chamava mais assim. Você quer tanto ir para o mar? Hancock assentiu pesadamente. Tudo bem. Já ficamos parados tempo demais. É hora de ir ver o mar. Shin assentiu. Mas desta vez, Shin levaria os piratas Kuja com ele. Agora, a tripulação dos piratas Kuja havia sido reduzida em mais da metade por Shin. Os que restaram eram todos indivíduos poderosos. Vamos lá. Vamos voltar para a Amazon Lily primeiro. Shin pegou Hancock, ouvia, Robin e os outros 13 e voou em direção à Amazon Lily. Antes de partir, Shin também matou uma fera gigante e a levou consigo. As feras ali eram muito saborosas, e foi por isso que Shin levou consigo o cadáver de uma fera gigante. Vamos para o novo mundo desta vez? Ouvia perguntou a Shin. Claro. Vamos voltar para o novo mundo. O novo mundo não está competindo pela posição de Imperador do Mar. Nós também participaremos. Um sorriso apareceu no rosto de Shin. Nessa época, a competição pelo título de Imperador do Mar já havia começado. Barba Branca foi o primeiro grande pirata a se tornar Imperador do Mar. Shin não sabia quem havia concedido o título de 4 imperadores. Shin imaginou que pudesse estar relacionado à Marinha ou ao governo mundial. Essa era uma boa maneira de fazer os piratas se matarem. Copie System capítulo 514. Ele é muito irritante. Shin embarcou tranquilamente no navio dos piratas Kuja. O atual navio dos piratas Kuja era recém-construído. O antigo navio poderia navegar, no máximo, na primeira metade da Grand Line. Se fosse para o novo mundo, não seria capaz de suportar o clima rigoroso. Então, a anciã Neon reconstruiu o navio, porque sabia que Shin iria para o novo mundo. Na verdade, mesmo que Shin não quisesse entrar no novo mundo, o ancião Neon o teria encorajado a fazê-lo. 2 Sildas gigantes estavam puxando o navio pirata para frente. Esses 2 Sildas eram reis do mar, e também a fonte de confiança dos piratas Kuja para entrar e sair do cinturão da calma. A propósito, poucas pessoas sabem que eu sou o capitão dos piratas Kuja, certo? Shin não pôde deixar de dizer. Não, você está errado. Já se espalhou pelo mundo, disse ouvir a Shin. Shin ficou um pouco surpreso, mas logo voltou a si. Deve ter sido o ancião Neon quem espalhou a notícia. Sim. O ancião Neon espalhou essa notícia há 4 anos, disse Hancock a Shin.
E foi justamente por isso que a Amazon Lily se tornou mais próspera. Embora Shin não tivesse ido para o mar, isso não significava que os piratas Kuja não o tivessem feito. Afinal, o país inteiro precisava do apoio dos piratas Kuja. Naquela época, os piratas Kuja estavam desenfreados na primeira metade da Grand Line, saqueando muitas tripulações piratas. Sim, os piratas Kuja viviam saqueando os tesouros de outras tripulações piratas. Esse também era o método de sobrevivência de muitas tripulações piratas. Quanto a saquear os tesouros do povo, isso era algo que pequenos piratas faziam. Grandes piratas viviam roubando seus pares e os tesouros do mundo. Muitos grandes piratas no Novo Mundo tinham muitos reinos sob seu comando que pagavam tributos, ou melhor, esses reinos estavam pagando pela paz. Deixando Kaum Belt, Shin liderou os piratas Kuja e partiu para o arquipélago de Sabaody de maneira grandiosa. Ao mesmo tempo, os fuzileiros navais também receberam notícias de que Shin liderava os piratas Kuja para o mar. Por ordem do governo mundial, os fuzileiros navais prestaram atenção especial aos movimentos de Shin. Garp, eu não te chamei aqui para comer. O rosto de Sengoku ficou sombrio. Ele cerrou os punhos, querendo bater em Garp. Garp bocejou entediado. Sengoku, sou apenas um vice-almirante. O que você está discutindo comigo? Não estou no comando de nada. Garp cutucou o nariz e disse com indiferença. Sengoku ficou realmente irritado com Garp. Esse cara tinha se tornado um canalha. Sengoku não sabia o que dizer ao seu antigo camarada. Eu meio que me arrependo de não ser como você. Sengoku olhou para o despreocupado Garp e não pôde deixar de dizer. Garp já havia recusado oportunidades de promoção diversas vezes. Se Garp realmente quisesse ser promovido, quem ocuparia o cargo de almirante da frota agora seria Garp. Boa! Eu sabia há muito tempo que ser almirante da frota não era fácil. Garp riu alto. Muito menos almirante da frota, ele nem queria ser almirante. Sendo esse o caso, vou mandar você lidar com Shin Uzumaki. Sengoku olhou para o sorriso no rosto de Garp, sentindo-se um pouco infeliz. O sorriso de Garp endureceu. Mandá-lo lidar com Shin Uzumaki? Ele preferia não. O destino do antigo almirante da frota Konga ainda era um aviso para ele. Sengoku, somos velhos camaradas. Não me armei. Garp não pôde deixar de dizer a Sengoku. HMPH. Então o que você acha de fazermos com Shin Uzumaki? Shin Uzumaki deveria ir para o Novo Mundo. Para nós, é uma grande coisa, disse Garp enquanto comia senbei. Talvez. Sengoku não estava tão otimista quanto Garp. E Sengoku, acho que você deveria falar com a Tsuru sobre essas coisas. Ela é a chefe do gabinete. É inútil falar comigo. Se Tsuru estivesse aqui, eu precisaria te encontrar. Sengoku olhou para Garp. Tsuru não estava no quartel-general da Marinha. Ela estava caçando do Flamingo. Então não é da minha conta. Vou embora. Não me incomode se não houver nada. Vou ver meu neto. Garp estava indo para a Vila Fosa para ver Luffy. Ele já tinha 3 anos. Quanto ao pai de Luffy, Dragon, ele já havia estabelecido o exército revolucionário. Olhando para Garp se afastando, Sengoku balançou a cabeça, impotente. Garp estava se tornando cada vez mais inseguro. Principalmente depois do nascimento do neto, Garp estava sempre fugindo, sem ficar no quartel-general da Marinha por muito tempo. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria sido dispensada há muito tempo. Mas o herói da Marinha, Garp, era o rosto dos fuzileiros navais. Ainda precisamos estar em guarda. Não podemos causar problemas. Depois que Garp foi embora, Sengoku murmurou para si mesmo. Ele estava muito cauteloso. A força de Shin era grande demais. Ele não tinha escolha a não ser cauteloso. No entanto, de acordo com o palpite deles, Shin estava indo para o Novo Mundo. Se ele fosse para o Novo Mundo, não haveria um problema tão grande. Mas o mais crucial era que Shin ainda não tinha ido para o Novo Mundo. E se ele causasse algum problema antes de ir para o Novo Mundo? Akainu e Aokiji estavam agora no Novo Mundo, então Sengoku só podia chamar Kizaru para ficar de prontidão. Ele não deixou Kizaru atacar, mas o deixou em alerta. Isso deixou o preguiçoso Kizaru indefeso. A personalidade de Kizaru era de quem simplesmente se virava. Ele não queria enfrentar um cara chato como Shin Uzumaki.
Shin não sabia dos movimentos da marinha. Eles já haviam chegado ao arquipélago de Sabaody. Ele não veio aqui para revestimento. Shin não precisava de revestimento para submergir seu navio. Eles vieram para cá para reabastecer os suprimentos. Afinal, com tanta gente na nave, o consumo não era pequeno. Principalmente as pessoas do mundo de One Piece, que basicamente eram todas comilões. Faz muito tempo que não vou ao arquipélago de Sabaody. Shin olhou para as bolhas no céu, como se tivesse chegado a um reino de bolhas. Será que consigo ver os dragões celestiais? Shin estava neste mundo há algum tempo, mas nunca tinha visto um dragão celestial. Embora os dragões celestiais vivessem na terra sagrada de Marigeoise, eles às vezes vinham ao arquipélago de Sabaody. Mas desta vez, os dragões celestiais estavam assustados e não tiveram coragem de sair por enquanto. Eles ficaram assustados com o Fizetiger. O pescador tigre libertou os escravos, embora não tivesse matado um único dragão celestial, o que os assustou muito. Copy System capítulo 515, Kaido vs. Barba Branca sem os dragões celestiais por perto e sem piratas procurando briga, os piratas Kuja ficaram em paz. Mesmo que Shin não fosse visto no mar há 4 anos, sua reputação era suficiente para assustar a maioria dos piratas. Após reabastecer, Shin e sua tripulação seguiram para a Ilha dos Homens-Peixe, sua porta de entrada para o Novo Mundo. Chegando às profundezas de 10.000 metros, Shin olhou para a Ilha dos Homens-Peixe, com as sobrancelhas ligeiramente arqueadas. Era muito melhor do que a última vez que estivera ali, menos caótico. Mas Shin e sua equipe não se demoraram. Não muito tempo depois, eles seguiram para o Novo Mundo. Ao entrarem no Novo Mundo, os membros dos piratas Kuja ficaram tensos. Shin e Hancock não estavam preocupados, mas os guerreiros Kuja não conseguiam evitar o nervosismo. Eles nunca tinham estado no Novo Mundo antes. Era a primeira vez que pisavam lá, mas estavam bem cientes dos perigos. Os piratas da Besta e os piratas do Barba Branca estão em guerra. Shin tinha acabado de chegar ao Novo Mundo quando ouviu essa notícia explosiva. Deveríamos ir dar uma olhada? Hancock perguntou a Shin, ansioso por alguma ação. Vamos lá. Um confronto entre duas grandes tripulações piratas. Como poderíamos perder? Shin disse com um sorriso. Kaido e Barba Branca provavelmente lutavam pelo título de Imperador do Mar. Parecia que o título de Imperador exercia grande atração sobre Kaido. Shin também havia chegado para essa posição. E para se tornar um imperador, era preciso pisar nos outros para ascender. Naquela época, não havia o conceito dos 4 imperadores. O título 4 imperadores surgiu mais tarde, quando surgiram apenas 4 imperadores do mar. Então, por enquanto, todos os piratas acreditavam que deveria haver apenas um imperador. Se Kaido conseguisse derrotar Barba Branca, ele naturalmente se tornaria o imperador. Quando Shin e sua tripulação chegaram, Kaido, liderando os piratas das feras, e Barba Branca, liderando os piratas do Barba Branca, já haviam se encontrado em uma ilha. Kaido, seu pirralho, eu não esperava que você me desafiasse. Barba Branca segurava Murakumojiri, seu corpo exalava uma aura real que até fez Kaido sentir um leve desconforto. Velho, você foi derrotado por Shin Uzumaki, que direito você tem de ser um imperador do mar? Kaido segurava um canábio gigante, seu rosto sombrio enquanto olhava para a Barba Branca. Kaido, ouvi dizer que você se assustou muito com o Shin Uzumaki em um ano e fugiu como um covarde. Será que isso é verdade? Marco retrucou para Kaido. Ele não suportava que ninguém menosprezasse seu pai. Desgraçado. Kaido lançou o Thunder Bagua, brandindo seu canábio envolto em raios em Marco. Este movimento poderia matar o Gear-Forth Luffy com um único golpe. Mas Marco tinha fruta fênix, ele não seria derrotado tão facilmente. Kaido, você tem coragem de atacar meu filho na minha frente? O rosto de Barba Branca escureceu. Ele não tinha ficado muito bravo quando Kaido falou com ele daquele jeito. Mas agora, ao ver Kaido atacar Marco, Barba Branca ficou realmente furioso. Boou! Ele balançou sua naginata, bloqueando o canábio de Kaido. Com um movimento de seus braços, uma onda de força vibracional lançou Kaido pelos ares. Que força! Formidável! Kaido deu vários passos para trás. Sua força havia aumentado desde sua estadia em Wano. Mas,
Diante de Barba Branca, ele não conseguiu nem mesmo obter vantagem em termos de força. Kaido-sama, devemos ajudar? Os três All-Stars perguntaram a Kaido. Fique fora disso. Esta é uma batalha entre mim e o Barba Branca. Kaido não os deixou interferir. Se o fizessem, provavelmente iniciaria uma guerra em larga escala entre os piratas das feras e os piratas do Barba Branca. Tal batalha não seria boa para nenhuma das tripulações piratas. Além disso, Kaido era um cara que gostava de lutar mano a mano. Independentemente de ganhar ou perder no final, ele simplesmente gostava de lutar mano a mano. Isso também convinha às intenções de Barba Branca. Se ambos os lados entrassem em guerra, isso só beneficiaria aos outros. E o mais importante, Barba Branca não queria ver seus filhos se machucarem. Muitos grandes piratas vieram assistir a esta batalha. Nem os piratas do Barba Branca nem os piratas das feras os expulsaram. Para Kaido, quanto mais pessoas vissem essa batalha, melhor. Ele queria se tornar o imperador do mar, então precisava ser reconhecido pelos outros. Queria derrotar Barba Branca na frente de todos. E nesse momento, Shin e os piratas Kuja também chegaram. Parece que não estamos atrasados. A batalha deles apenas começou, disse Shin com um sorriso. A batalha entre Barba Branca e Kaido representou o confronto das maiores potências do mundo. Shin estava ansioso pelo resultado. Eu me pergunto quando terei esse tipo de poder, Hancock não pôde deixar de dizer. Hancock sabia que somente com esse tipo de poder ela poderia realmente ajudar Shin. Caso contrário, em uma batalha entre verdadeiros mestres, ela não poderia sequer interferir. Você ainda é jovem. Melhore sua força aos poucos. Shin afagou a cabecinha de Hancock e disse a ela. Hancock tinha apenas 16 anos, ainda era jovem. E mesmo com a idade atual, já possuía uma força considerável. Talvez lhe faltasse experiência em combate, mas sua força já era comparável à de um vice-almirante do quartel-general da Marinha. Mais importante ainda, este foi o período de maior melhora em sua força. Em mais 2 anos, Hancock teria pelo menos uma força quase almirante. Talvez antes de completar 20 anos, ela tivesse força comparável à de um almirante. Isso era realmente difícil de imaginar no mundo de One Piece. Essa é a bandeira dos piratas Kuja. Os grandes piratas ao redor viram a bandeira dos piratas Kuja. Embora os piratas Kujas sempre tenham permanecido na primeira metade da Grand Line, os piratas do Novo Mundo, a segunda metade, estavam muito familiarizados com os piratas Kuja. Não havia como evitar. Como eles poderiam não conhecer a tripulação pirata do Shin? E se eles os desrespeitassem acidentalmente? Havia quem tivesse medo e, claro, quem não se importasse. Alguns piratas achavam que não era grande coisa. Afinal, Shin não aparecia no noticiário havia 4 anos. As pessoas eram esquecidas. Foi por isso que Shin quis assumir o título de Imperador do Mar. Com este título, ninguém sequer pensaria em esquecer. Enquanto olhavam para Shin, Shin também os olhava. Entre essas pessoas, Shin viu alguns rostos familiares, como Shanks Ruivo, Gecko Moria e Crocodilo. Vários dos futuros 4 imperadores e 7 senhores da guerra já estavam reunidos. Mas a Big Mom não tinha vindo. Copy System capítulo 516. Akainu e Aokiji chegam. Depois de olhar para esses futuros grandes piratas famosos, o olhar de Shin voltou-se para Barba Branca e Kaido. A batalha entre Barba Branca e Kaido foi o evento principal. Shin, os fuzileiros navais também estão aqui. Ouvia lembrou Shin, apontando para os navios de guerra que chegavam não muito longe. Akainu e Aokiji estavam ali. O que os fuzileiros navais estão fazendo aqui? Hancock ficou surpreso. Era uma batalha entre grandes piratas. O que isso tinha a ver com os fuzileiros navais? O que eles estavam fazendo ali? Se Barba Branca e Kaido estiverem gravemente feridos, os fuzileiros navais definitivamente não se importarão em intervir para derrotá-los. Shin olhou para os navios de guerra da marinha e já havia adivinhado o propósito dos fuzileiros. Não era difícil adivinhar. Então é assim. Hancock assentiu. Ela não esperava que os fuzileiros navais tivessem tal plano. Deve haver outros motivos. Os piratas por perto também devem ser alvos deles, disse Robin. Sim, Robin é inteligente. De fato, esses grandes piratas por aí também são alvos dos fuzileiros navais. Mesmo que eles não consigam lidar com Barba Branca e Kaido,
Lidar com esses grandes piratas é uma vitória para os fuzileiros navais. Shin sorriu e assentiu. O palpite de Robin não estava errado. A notícia da batalha entre Barba Branca e Kaido se espalhou tão rápido. Talvez eles tivessem sido os responsáveis pela divulgação. Assim como quando Roger foi executado, os fuzileiros navais também aproveitaram a oportunidade para capturar inúmeros piratas. Agora, provavelmente foi uma imitação da oportunidade da última vez. Com dois almirantes, Akainu e Aokiji, liderando a equipe, os piratas ao redor estavam um pouco agitados. A essa altura, Akainu e Aokiji já haviam conquistado um grande nome no mar. O que os fuzileiros estão fazendo aqui? Estão aqui por causa do Barba Branca e do Kaido. Crocodile se perguntava. Mas o crocodilo ainda estava de vigia, procurando uma posição de onde fosse fácil escapar. Se algo desse errado, ele escapava imediatamente. Ele não conseguia lidar com o almirante da marinha. Crocodile tinha autoconsciência. Os outros piratas fizeram o mesmo. Ao verem os fuzileiros navais, eles não eram mais tão atrevidos. Afinal, esta não era governada pelos 4 imperadores. Naquela época, o controle dos fuzileiros navais sobre o Novo Mundo estava no seu ponto mais fraco. Mas agora, embora o controle ainda fosse fraco, ainda conseguia fazer os piratas tremerem de medo. Enquanto os piratas estavam em pânico, o almirante da marinha Aokiji também franziu a testa. Os piratas cuja de Shin Uzumaki também estão aqui. Aokiji olhou para Shin no navio dos piratas cuja, não muito longe, com humor um tanto complicado. Era a segunda vez que ele via Shin, e a primeira vez que quase morria. Umph. Akainu bufou friamente, seus olhos se tornando um tanto perigosos. Akainu, estou avisando, é melhor não agir por conta própria. Vamos pedir ordens ao almirante da frota Sengoku primeiro. Aokiji olhou para Akainu e disse a ele. A personalidade de Akainu era extrema demais. Ele tinha muito medo de que Akainu agisse de forma imprudente, e então o plano original seria arruinado. Então Aokiji rapidamente usou um Dendemushi para contatar Sengoku no quartel-general da Marinha, Marineford. Aqui é o quartel-general da Marinha. Aokiji, o que você tem a relatar? Perguntou Sengoku. O Dendemushi também havia mudado, adquirindo características semelhantes às de um guerreiro. O mundo de One Piece tinha muitas coisas estranhas, o Dendemushi era uma delas. Almirante da frota, encontramos Shin Uzumaki aqui, onde Barba Branca e Kaido estão lutando, relatou Aokiji. O quê? Shin Uzumaki chegou ao Novo Mundo. Sengoku não esperava que a velocidade de Shin Uzumaki fosse tão alta. Não enfrente Shin Uzumaki. Continue com o plano. Lembre-se, não pense em enfrentá-lo. Sengoku ordenou. Aokiji assentiu, então seu olhar se voltou para Akainu. Espero que você não haja por conta própria. Não use o almirante da frota para me pressionar. Akainu nem olhou para Aokiji, seu olhar fixo em Shin Uzumaki. Esse é um olhar bastante desagradável. A percepção de Shin era aguçada. Não gosto de ser encarado por cachorros, disse Shin calmamente. Embora sua voz parecesse baixa, o distante Akainu definitivamente conseguia ouvi-la. O olhar de Akainu ficou frio. Não se esqueçam do nosso plano original. Aokiji colocou a mão no ombro de Akainu. Ele certamente precisava detê-lo. Se Akainu conseguisse derrotar Shin Uzumaki, Aokiji não impediria. Mas o mais crucial era que Akainu não era páreo para Shin Uzumaki. Embora os dois nunca tivessem lutado, Aokiji conhecia a força de ambos os lados. A força de Akainu não era muito diferente da dele. E a força de Shin Uzumaki era superior à dele. Se Akainu agisse, provavelmente seria derrotado em minutos. Mesmo que os dois agissem juntos. A menos que chamassem Kizaru. Aokiji sentia que, se os 3 almirantes se unissem, ainda poderiam lutar contra Shin Uzumaki. Quanto a se eles conseguiriam derrotá-lo, era difícil dizer. Akainu não falou, ele foi persuadido por Aokiji e não atacou Shin. Mas desta vez, Akainu disse que se lembraria de Shin. Ele próprio não tinha muita tolerância, principalmente porque Shin o chamara de cachorro, e na frente de todos. Provavelmente alguns piratas tinham ouvido. Para ser sincero, nessa situação, em que Akainu conseguiu se conter e não atacou, Shin ficou um pouco surpreso. Você fez de outro almirante da marinha um inimigo, disse Ouvia com um suspiro. Éramos inimigos desde o começo.
Qual a diferença? Shin deu de ombros. Piratas e fuzileiros navais eram originalmente inimigos. Vamos assistir à batalha entre Barba Branca e Kaido. Porque eles pararam. Shin olhou para Barba Branca e Kaido com surpresa. Eles também estão cautelosos com os fuzileiros navais, com medo de serem aproveitados. Desta vez, Shin estava errado. Eles não tinham medo dos fuzileiros navais, mas sim cautela com Shin. A partir do momento em que ele chegou ali, os dois pararam gradualmente. Eles não vão mais lutar. Shin viera ali especificamente para assistir à grande batalha. Se eles realmente não fossem lutar, então ele não teria vindo em vão. Provavelmente não. Olhando para o jeito agressivo do Kaido, ele não vai desistir tão facilmente. Ouvia e sentiu que eles provavelmente não parariam tão facilmente. De fato, já que haviam lutado desta vez, Kaido não tinha a intenção de desistir facilmente. Hoje, um vencedor precisava ser decidido entre ele e Barba Branca. Caso contrário, se ele realmente se acovardasse, poderia esquecer a ideia de se tornar imperador no futuro. Ele se tornaria motivo de chacota no mar. Copy System Capítulo 517. Kaido se transforma em um dragão novamente. Kaido, você está com medo? Barba Branca segurou Murakumojiri, seu olhar penetrante fixo em Kaido. Ele ficou furioso com Kaido, principalmente por causa da morte de Kozuki Oden. Oden era o comandante segunda divisão dos piratas do Barba Branca antes de ser emprestado por Roger. Isso levou até mesmo a uma batalha entre os piratas do Roger e os piratas do Barba Branca. No final, Oden partiu com os piratas do Roger, prometendo retornar depois de um ano. No entanto, ele nunca o fez. Ele retornou à sua terra natal, Wano. Barba Branca ficou um pouco ressentido com isso. Mas se ele soubesse da situação de Oden naquela época, Barba Branca sem dúvida teria ido até Wano para ajudá-lo. Entretanto, Oden nunca informou os piratas do Barba Branca, talvez por culpa. Com medo. Kaido, com medo. Embora Kaido negasse, sua mão instintivamente tocou uma enorme cicatriz em seu corpo. Kaido tinha 3 cicatrizes no total. A cicatriz em forma de cruz era de Kozuki Oden. A outra era de um corte de Shin. Barbas brancas, vão para o inferno. Ele balançou seu kanabo, e o ar explodiu com a força do golpe. A onda de choque avançou em direção à Barba Branca, que estreitou os olhos para Kaido. HMPH. Na minha frente, você é só um pirralho. Eu sou Barba Branca. Diante da agressividade de Kaido, o ambiente ao redor de Barba Branca começou a tremer. O mar e o céu ficaram agitados. Recuem. Recuem. Os 3 All-Stars de Kaido imediatamente ordenaram que os piratas das feras recuassem. Os danos colaterais do confronto entre Kaido e Barba Branca foram muito grandes. Se eles ficassem, seriam pegos no fogo cruzado. Nós também estamos recuando. Marco olhou para os outros comandantes de divisão, sinalizando para que recuassem também. Se não o fizessem, as ondas enormes virariam todos os seus navios, exceto o Moby Dick. Shin, observando as ondas se aproximando, estava prestes a agir quando ouviu usou sua fruta Rumbly para destruí-las. Não acho que você precise intervir em um assunto tão pequeno, disse Ouvia com um sorriso. Uma pena. Perdemos a oportunidade de agir. Hankoken banhou Ami no abakiri que ela havia sacado pela metade. Ela estava confiante de que conseguiria atravessar ondas tão pequenas. No nível de uma mestre espadachim, ela já possuía uma habilidade considerável. Com força total, ela poderia cortar um navio em 2. Porém, contra um navio de guerra especialmente construído, a história provavelmente seria diferente. Eu me pergunto qual será o resultado. Robin olhou curiosamente para o horizonte. As ondas bloqueavam sua visão do confronto anterior entre Barba Branca e Kaido. Mas agora eles conseguiam ver claramente. Barba Branca parecia ileso, mas Kaido parecia estar em péssimo estado. Um de seus braços estava coberto de sangue, e seu corpo fora jogado para a beira da ilha. Ele ofegava pesadamente enquanto olhava para a Barba Branca. Pose invencível. Marco, o cabeça de abacaxi, mostrou um toque de alegria em seu rosto normalmente inexpressivo. Kaido não chega nem perto do nível do Pops. Exatamente. Desafiá-lo é a pedir para ser esmagado. Ei, comandantes, devemos aproveitar esta oportunidade para acabar com os piratas das feras.
Os membros dos piratas do Barba Branca ficaram em êxtase. O pai deles era incrível. Kaido foi derrotado tão facilmente. Hancock não pôde deixar de olhar para Kaido com desdém. Não, na verdade, os ferimentos de Kaido não são tão graves. Shin olhou para Kaido. Ele podia ver o quão vigorosa era a força vital de Kaido. Kaido parecia apenas gravemente ferido. Rugidor. Kaido rugiu, seu corpo se expandindo ao vento. Em um instante, ele se transformou em um dragão incomparavelmente enorme. Ele exalava uma pressão poderosa. Os usuários da Akuma no Mi de Zoan, em particular, sentiram uma pressão ainda maior de Kaido. Marco, você está bem? Você não parece muito bem. O comandante da 5ª Divisão, Floerson Ovista, perguntou a Marco. Chamas azuis surgiram no corpo de Marco. Essas chamas não causaram dano algum, eram chamas de regeneração, capazes de curar seus ferimentos. Estou bem. Marco assentiu. Ele estava em condições relativamente boas. Entretanto, a pressão de Kaido ainda o afetava um pouco. Barbas brancas, vou fazer você e esta ilha desaparecerem do mar. Kaido agarrou as nuvens que flutuavam no ar e rugiu com raiva. Guararara. Kaido, seu pirralho. Você ainda é muito jovem. Você não tem força. Barba Branca riu, encarando Kaido transformado em dragão, uma onda de aura dominadora rompendo de seu corpo. O Haki do Conquistador do Barba Branca também estava no topo do mundo de One Piece. Ele ignorou completamente a pressão dracônica de Kaido. Eu não esperava que a habilidade do Kaido fosse tão forte. Ele pode até se transformar em um dragão lendário. Aokiji olhou profundamente para Kaido. Antes, embora os fuzileiros navais levassem Kaido a sério, não colocavam no mesmo nível de Barba Branca. Mas agora, vendo a força que Kaido demonstrava, embora não tão forte quanto o Barba Branca, não estava muito longe disso. Aokiji não estava confiante de que conseguiria derrotar Kaido. Kaido, em forma de dragão, cuspiu uma boca cheia de fogo, atacando Barba Branca. Barba Branca não brandiu a espada. Ele cerrou o punho e desferiu um soco. O próprio ar foi dilacerado pela força do tremor. As chamas foram dispersadas pela habilidade fruta tremor de Barba Branca, e a força do tremor continuou, atingindo o corpo de Kaido. Splat! Os olhos do dragão Kaido reviraram. Ele cuspiu um bocado de sangue, e alguns de seus dentes foram arrancados. Foi um soco forte do Barba Branca. Shin riu baixinho. Ele havia deixado Kaido inconsciente com um soco. O Barba Branca atual era de fato um pouco mais forte que Kaido. Talvez no futuro, no início da história, Barba Branca não conseguisse derrotar Kaido. Mas mesmo que não conseguisse derrotar Kaido, definitivamente não seria derrotado por ele. Em qualquer era, a força de Barba Branca esteve no auge deste mundo. Kaido-sama está ferido. Devemos intervir? Perguntou Jaque ao rei e à rainha. Jaque já estava ansioso para agir. Ele queria resgatar Kaido. E diante de Barba Branca, ele não teve medo. Jaque não era fraco. Dava para perceber pela sua generosidade. Ele era um ser capaz de destruir um país sozinho. Infelizmente, seu cérebro não era muito brilhante. Ainda assim, uma cara como ele seria um bom subordinado. Não interfira. Apenas observe em silêncio. Queen olhou para Jaque e disse calmamente. Copie System capítulo 518. Kaido foge novamente. Kaido agarrou as nuvens e voou no ar, com seus olhos do tamanho de uma lanterna encarando Barba Branca. Ele sabia que seria impossível derrotá-lo desta vez. Depois do confronto, ele finalmente percebeu quão grande era a distância entre ele e Barba Branca. E era realmente muito grande. Ele não causou nenhum ferimento a Barba Branca, enquanto ele próprio ficou ferido. O corpo de Kaido era extremamente forte e não se machucava facilmente. No entanto, agora, ele quase havia sido espancado pelo Barba Branca. Se Barba Branca é tão forte, então quão forte é Shin Uzumaki, quem derrotou Barba Branca? Kaido não pôde deixar de pensar. Parecia que buscar vingança a curto prazo era impossível. Pelo menos ele precisava ter força para derrotar Barba Branca antes de buscar vingança contra Shin Uzumaki pela última vez. Mas o ponto crucial era que o Kaido atual não conseguia nem derrotar Barba Branca. Enquanto Kaido pensava nessas coisas confusas, Barba Branca já havia começado a atacar.
Kaido não estava atacando agora, mas isso não significava que Barba Branca poderia deixar Kaido ir. Kaido, prove meu corte. Barba Branca rugiu. As nuvens se dispersaram com o tremor. O golpe de Barba Branca desceu. Mesmo dezenas de navios de guerra juntos provavelmente não conseguiriam bloquear aquele único golpe. Barba Branca deveria ser considerado um grande espadachim, certo? Shin não pôde deixar de dizer. É uma naginata. Ouvia cobriu a boca e disse para Shin. Isso também é uma lâmina. Shin sacou a lâmina Kusanagi. A lâmina Kusanagi também era uma tachi. Tudo bem, mesmo que ele não seja um grande espadachim, ele é um grande mestre da lâmina. Ovi e Robin tinham linhas pretas na testa. Nunca tinham ouvido falar de um grande mestre da lâmina. Provavelmente era algo que o próprio Shin havia inventado. Parece que Kaido está planejando fugir. O olhar de Shin cintilou quando ele olhou para Kaido. Shin não tinha dúvidas de que Kaido fugiria. Afinal, Kaido não fugiu da última vez? Ele não parece estar fugindo. Hancock não conseguiu evitar. Ela viu Kaido não correndo, mas sim encarando o golpe de Barba Branca de frente. Claro que ele não pode correr agora. Se correr agora, só vai morrer. Ele só tem chance de correr depois de bloquear o golpe do Barba Branca. Enquanto Shin e os outros conversavam, Kaido já havia se transformado de um dragão gigante de volta à sua forma humana. Sim, ele não planejava usar sua forma de dragão para bloquear o golpe de Barba Branca. Ele aprendeu a lição 2 vezes. Uma vez com Kozuki Oden, e outra com Shin Uzumaki. Toda vez que ele usava sua forma de dragão, era derrubado do céu. Ele não queria passar por aquilo de novo. E o alvo da forma do dragão era muito grande, não deixando espaço para evasão. Mas o atual Kaido, na verdade, também não tinha espaço para evasão. Todo seu corpo estava envolto em haki de armamento. Kaido segurou seu porrete e o arremessou em direção à Barba Branca. Se ele se defendesse apenas passivamente, seria passivo demais. Sem mencionar que não era o seu estilo, o grau de passividade não era algo que Kaido queria escolher. Boom! O mar se enfureceu, e ondas de dezenas de metros de altura se formaram. A ilha em que lutavam não aguentou mais e já havia se partido em vários pedaços. Menor era do gelo. Maior. Nesse momento, Aokiji agiu repentinamente. O ar extremamente frio congelou a superfície do mar ao redor. Uma extensão de dezenas de quilômetros congelou instantaneamente. Shin olhou na direção de Aokiji. Definitivamente não era só para parar as ondas. Os fuzileiros navais vão agir contra os piratas. Será que eles vão agir contra nós? Ovi olhou para Aokiji e disse. Não consigo adivinhar isso. Shin coçou o queixo. Ele também não conseguia imaginar se os fuzileiros navais teriam coragem de agir contra ele. Se Aokiji fosse o único presente, então Shin tinha absoluta certeza de que os fuzileiros navais não se arriscariam a agir. Mas Akainu estava aqui. Quem sabia o quão louco esse cachorro vermelho seria? Não importa. Shin não estava preocupado. No fundo, ele não guardava ressentimentos contra os fuzileiros navais. Mas se eles lhe causassem problemas, ele não os deixaria escapar. Shin acenou com a mão e uma força repulsiva passou por eles, quebrando o iceberg na frente deles. O iceberg estava bloqueando sua visão, então ele o removeu. Aokiji olhou para lá, com a testa franzida. O gelo que ele havia criado com a era glacial era muito duro, era geralmente impossível quebrá-lo tão facilmente. Barba Branca, lutaremos novamente na próxima vez. Kaido cuspiu um bocado de sangue e rugiu para Barba Branca. Seus órgãos internos estavam feridos. A defesa de Kaido era muito forte, e seu corpo não estava muito ferido. Mas seus órgãos internos não resistiram ao poder da fruta Tremor Temor. Depois de rugir, Kaido recuou imediatamente e também deu uma olhada para seus 3 All-Stars. Quer sair? Fique aqui. Uma bola de magma carmesim foi disparada em direção a Kaido. O olhar de Kaido se estreitou, seus olhos ferozes olhando para Akainu que se aproximava rapidamente. Vamos. Abandonem os outros. Kaido gritou para seus 3 All-Stars. Ele esperava que eles se aproveitassem da situação, então Kaido não ficou tão chocado. Seu punho, envolto em haki de armamento, bloqueou o ataque de magma, então ele saiu rapidamente. Após se transformar em dragão, Kaido pegou seus 3 All-Stars e fugiu.
Sua velocidade de corrida era tão ágil quanto a da última vez. No entanto, Kaido levou apenas seus 3 All-Stars. Os outros membros dos Piratas Fera ficaram todos aqui. Os 3 All-Stars eram suas forças principais e não podiam ser abandonados. Mas Kaido não se importava nem um pouco com os outros piratas. Ele poderia facilmente reunir mais. Caramba! Akainu ficou furioso. Ele não esperava que Kaido corresse tão rápido. Era impossível mantê-lo ali agora. Que covarde! Este não é o Kaido que eu conheço. Shin balançou a cabeça. Olhando para Kaido em fuga, ele se perguntou se ele estava possuído. Como ele pode ser tão covarde? Ele não tinha a presença dominadora que tinha no anime. A batalha acabou. Devemos ir embora. Ouviu-se um raio para quebrar o gelo e então perguntou a Shin. Sem pressa. Ainda tem um show para assistir. Shin estava muito calmo. Não muito longe, dezenas de navios de guerra se aproximavam. Antes, apenas o navio em que Akainu e Aokiji estavam havia chegado. Mas a força principal ainda estava atrás. Agora, a força principal havia chegado. Essas forças principais que vinham definitivamente para lidar com os piratas. Shin podia imaginar isso sem precisar que lhe dissessem. Já que Kaido fugiu, vocês podem ficar aqui. Akainu, com uma grande erupção, destruiu vários navios dos piratas das feiras. Eles foram realmente destruídos, não restando nenhum resquício sequer. Copy System capítulo 519. A escolha do Barba Branca. O ataque repentino de Akainu assustou os piratas que estavam reunidos para assistir e, ao ver sua aura sanguinária, eles começaram a se preocupar. Será que os fuzileiros navais também iriam atacá-los? Precisamos sair imediatamente, ou não conseguiremos escapar. A expressão de Shanks era sombria. Ele brandiu a espada, quebrando o gelo que congelara seu navio, e então partiu rapidamente. Ninguém vai sair. Grande erupta. Um punho de magma gigante foi disparado em direção aos piratas ruivos. Shanks desembainhou a espada com uma expressão grave. Grifo, uma das espadas de grau supremo, brilhava em sua mão. Ele balançou a espada, bloqueando o punho de magma de Akainu. Shanks estava lutando. Ele tinha apenas 20 e poucos anos e sua força ainda não estava no auge. Enfrentar Akainu foi um grande desafio. A força de Akainu já havia atingido o ápice. Mesmo com mais treinamento, ele não melhoraria muito. E a força de Akainu estava no auge do mundo de One Piece. Sozinho contra a Barba Branca, ele poderia ser derrotado, mas se Akainu quisesse escapar, Barba Branca não poderia detê-lo. O poder de combate mais forte dos fuzileiros navais não era apenas para se exibir. Um almirante da marinha enfrentando um Yonko mano a mano pode não ser páreo para eles, mas não estavam muito longe disso. Se fossem 2 contra 1, seria um empate, pelo menos. E 3 contra 1, nem Barba Branca teria chance contra eles. Mas isso só aconteceria se Kizaru não relaxasse. A força de Kizaru era muito ambígua. Suas lutas pareciam um jogo. Mas seu poder não deveria ser menor que o de Akainu e Aokiji. Afinal, todos eles eram chamados de monstros. Se Kizaru não conseguisse vencer, ele poderia escapar. O movimento na velocidade da luz da fruta é brilhante. Além de frutas com movimento espacial, ninguém mais conseguiria alcançá-lo. Mas Kizaru também deveria ter uma fraqueza, como a gravidade da fruta escura. Essa era, na verdade, a inimiga de Kizaru. Sob a gravidade, até mesmo a luz real poderia ser engolida. A premissa era que a fruta escura tinha que ser desenvolvida até o nível de um buraco negro. Mas isso provavelmente era impossível. Agora era o confronto entre Akainu e Shanks. Nada mal. Parece que não consigo te deixar vivo. Uma luz fria brilhou nos olhos de Akainu. Seu movimento havia sido bloqueado. Poucos piratas conseguiriam bloquear seu punho de magma. E Akainu também sabia sobre Shanks. Shanks era um supernova. E ele era um aprendiz dos piratas do Roger. O nível de perigo era ainda maior. Apresse-se e vá. Ben Beckman gritou para os outros membros dos piratas ruivos. No momento, sua tripulação pirata não conseguia enfrentar um almirante. A força de Shanks ainda não havia atingido o nível de um almirante. Ele provavelmente estava em um nível quase almirante agora, capaz de lutar contra um almirante e não perder em pouco tempo. Mas, a longo prazo, ele definitivamente seria derrotado. Barba Branca,
Espero que você não interfira neste assunto. Leve os piratas do Barba Branca e vá embora o mais rápido possível. Aokiji chegou ao lado de Barba Branca e disse a ele: Você está me ameaçando? Uma luz fria brilhou nos olhos de Barba Branca. Se ninguém mais interviesse, Barba Branca sentiu que poderia matar Aokiji. Aokiji empunhava uma espada de gelo. Não é uma ameaça. Mas se os piratas do Barba Branca quiserem entrar em guerra com a marinha, não nos importamos em lhe fazer companhia. Diante do Barba Branca, embora não quisesse lutar, Aokiji não vacilou. Os fuzileiros navais estavam apenas cautelosos com os piratas do Barba Branca, não com medo deles. Temendo entrar em guerra com os piratas do Barba Branca, o que causaria sérios danos no final, mas sem medo de lutar contra eles. Barba Branca olhou para os membros dos piratas do Barba Branca atrás dele, com uma pitada de hesitação no rosto. Shin não estava longe e viu a hesitação no rosto de Barba Branca. Ele balançou a cabeça levemente. Barba Branca realmente tinha muitas preocupações. Mas era compreensível. Barba Branca tratava sua tripulação como família e não queria arriscar sua família por uma única escolha. Se eles realmente lutassem contra os fuzileiros navais, o melhor resultado seria uma situação em que todos perderiam. O mais importante é que não valia a pena. Eles não tinham nenhum ódio irreconciliável pelos fuzileiros navais. Estavam apenas pedindo que eles fossem embora. O que você acha que Barba Branca escolherá? Shin virou a cabeça e perguntou a Ouvia. Não tenho certeza. Também não conheço a personalidade do Barba Branca. Ouvia balançou a cabeça. Ela também não tinha certeza se Barba Branca lutaria. Acho que ele vai lutar. Se ele for embora assim, os piratas do Barba Branca não vão perder a reputação. Hancock disse. Acho que não. Os piratas do Barba Branca não precisam se arriscar por um pirata estranho. Robin tinha uma opinião diferente de Hancock. Shin também não conseguia adivinhar. De qualquer forma, só havia duas opções. Agora dependia da decisão do Barba Branca. Ele olhou curiosamente para Barba Branca e Aokiji, imaginando se Barba Branca iria atacá-lo. Embora ele só tivesse lutado com Barba Branca uma vez e não tivesse tido muita interação, Shin não achava que Barba Branca fosse uma pessoa de bom temperamento. Terminamos aqui. Retirem-se. Barba Branca deu um soco na superfície congelada do mar, quebrando-a, depois pulou no Moby Dick e levou os piratas do Barba Branca para longe. Ele realmente foi embora. Estou um pouco decepcionado. Shin ficou um pouco decepcionado, mas também conseguia entender Barba Branca. Qual o sentido de ficar? Outras tripulações piratas não tinham qualquer relação com os piratas do Barba Branca. Desafiar os fuzileiros navais por eles? Barba Branca não faria uma coisa tão tola. Ao ver Barba Branca partir, Aokiji respirou aliviado. Mas, ao ver os piratas Kuja ainda ali, Aokiji sentiu dor de cabeça novamente. Os piratas do Barba Branca haviam partido. Como lidar com os piratas Kuja agora? Ele deveria expulsar os piratas Kuja da mesma maneira ou avisá-los para não atacarem. Aokiji sentiu que, se realmente fizesse isso, provavelmente teria o efeito oposto. A situação ficaria ainda pior. Então, Aokiji adotou a abordagem longe dos olhos, longe do coração. Ele simplesmente os ignorou e foi lidar com os outros piratas. Os outros piratas estavam prestes a escapar. Se ele não lidasse com eles agora, eles realmente escapariam. O plano não podia falhar. Achei que ele também fosse nos expulsar. Já saquei minha espada. Hancock, decepcionada, embainhou a espada novamente. Se Aokiji tivesse vindo para afastá-los, Hancock definitivamente o teria atacado. Hancock, sua força ainda não é suficiente para lutar contra um almirante da marinha, disse Shin Hancock. Você não está aqui? Você definitivamente não vai deixar que eu me machuque. Hancock se agarrou diretamente a Shin e perguntou. Shin não falou nada. Ele sentia que Hancock se tornaria uma megera mais cedo ou mais tarde. Copie System capítulo 520. Você cruzou a linha. Shin vs Akainu caramba. Gekomori olhou para Aokiji com raiva. Neste momento, Aokiji estava lidando com Gekomori. Entre os futuros 7 senhores da guerra, a força de Gekomori estava no fundo do poço. Não experimente a sorte. Eu não sou o único pirata aqui. Gekomori rugiu com raiva. Vendo seus subordinados sendo congelados por Aokiji,
Gecko Moria ficou muito bravo. Aokiji nem olhou para Gecko Moria, exalando um suspiro frio. Seus subordinados piratas ficaram paralisados novamente. De repente, boou! Reforços da marinha chegaram, e balas de canhão choveram sem parar. Uma grande batalha começou oficialmente. Os fatos provavam que não era fácil assistir a um espetáculo. Mas nenhum desses espectadores teve um final feliz. Até Shanks ficou ferido, com sangue escorrendo pelo canto da boca e uma cicatriz no rosto. Capitão, apresse-se e corra. Luke Hawks gritou para Shanks. Shanks ouviu o grito de Luke Hawks e deu um sorriso amargo. Se pudesse ir, teria ido. Vocês vão primeiro. Eu dou um jeito de sair, gritou Shanks para Luke Hawks e os outros depois de recuar. Hã? Você ainda acha que consegue correr? Zombou Akainu. Seu ataque se tornou ainda mais feroz, suprimindo Shanks completamente. Shanks nem teve a chance de falar, bloqueando desesperadamente o ataque de Akainu. Vamos, disse Ben Beckman, o vice-capitão, seriamente aos outros. Como assim? Vamos deixar o capitão aqui? Os piratas ruivos valorizavam muito a camaradagem, eles eram muito próximos uns dos outros. Somos apenas um fardo. Shanks só poderá escapar se formos embora. Ben Beckman perguntou aos outros. Se não fosse por segurar Akainu, Shanks certamente conseguiria escapar. Embora não fosse páreo para Akainu agora, escapar das mãos dele ainda não era problema. Certo, vamos lá. Se algo realmente acontecer com o capitão, voltaremos e os mataremos. Yasop, vai ajudá-lo, disse Luke Hawks a Yasop. Yasop era um atirador de elite. Depois de fortalecer suas balas com a kit de armamento, ele também poderia representar alguma ameaça para Akainu. Pelo menos, poderia ajudar Shanks a dividir um pouco da pressão. Isso ainda era possível. Yasop não respondeu. Na verdade, ele vinha ajudando Shanks a dividir a pressão o tempo todo, ou Akainu já teria ferido Shanks gravemente várias vezes. Vamos também. Shin, vendo a maioria das tripulações piratas fugindo, não pretendia mais ficar ali. Então, preparou-se para partir. Ouvia assentiu. Ela foi operar o navio. Ouvia ainda era a navegadora no mar. Se estivesse na primeira metade da Grand Line, Ouvia não seria necessária. As guerreiras dos piratas cuja poderiam lidar com isso. Mas este era o novo mundo. O mar ao redor era desconhecido para os piratas cuja, que eram novos no novo mundo. Apenas ouvia, em busca dos poneglyphs, já havia estado no novo mundo e estava mais familiarizada com ele. Sem um navegador familiar, eles se perderiam no novo mundo. Até mesmo o log pose era inútil, pois o campo magnético ali mudava constantemente. O novo mundo era um mar de morte. Uma tripulação pirata que não estivesse totalmente preparada só encontraria um beco sem saída no novo mundo. Quando a tripulação pirata de Shin estava prestes a partir, uma bola de magma caiu na direção deles. Menor dragão do trovão. Maior. Com um aceno de mão, Shin usou a habilidade da fruta Rumble para criar um enorme dragão do trovão. Não era menos impressionante do que o dragão em que Kaido havia se transformado, ainda mais majestoso. Rugidor. O dragão do trovão rugiu e então avançou ferozmente em direção à distância, engolindo a bola de magma. Sem perder o ritmo, foi direto para Akainu, que estava lutando contra Shanks. Sim, esta bola de magma foi lançada por Akainu. Embora Aokiji já tivesse contado Akainu antes, Akainu ainda não conseguia se conter. Vendo os piratas cuja de Shin prestes a partir, ele não conseguiu evitar agir. Parece que ele tem um desejo de morte. O olhar calmo de Shin pousou em Akainu. Ele não estava bravo. Afinal, se uma formiga tentasse te bater, ela ficaria brava com uma formiga. Se estivesse realmente irritada, poderia simplesmente esmagá-la. Embora Akainu fosse um almirante da marinha, aos olhos de Shin, ele não era muito mais forte do que uma formiga. Akainu não tinha tempo para dizer nada agora. Diante do ataque de Shin, até Akainu teve que ficar sério. Boa oportunidade. Shanks, vendo Akainu se defendendo cautelosamente de Shin, teve um brilho de luz nos olhos. Aproveitando a oportunidade, ele lançou um golpe de espada em direção a Akainu, depois se virou e foi embora, não querendo mais lutar contra Akainu. Se ele continuasse a lutar, ele perderia. Inicialmente,
Shanks teve dificuldade em encontrar uma oportunidade de escapar. Mas agora Akainu lhe ofereceu a oportunidade em uma bandeja de prata. Traço. Caramba! Akainu usou a Ki de observação e descobriu que Shanks havia escapado. Ele não tinha como detê-lo. Akainu ainda precisava bloquear o ataque de Shin. Desta vez, Akainu foi completamente tolo. Se ele não tivesse irritado Shin, haveria uma grande chance de capturar Shanks. Boou! Ouviu-se o som de um relâmpago explodindo. Relâmpagos brilharam e trovões ribombaram no vazio. O magma no corpo de Akainu foi destruído. Felizmente, Akainu conseguia se elementar, transformando-se em magma. Caso contrário, Akainu certamente teria morrido. Ah, esqueci que você era um usuário da Akuma no Mi Logia. Shin percebeu que tinha esquecido uma coisa importante. A elementalização poderia conceder imunidade a ataques físicos. Embora o raio fosse energia, para a elementalização, ele ainda poderia ser imune. Se fosse o gelo de Aokiji, ele provavelmente seria gravemente ferido pelo raio. A alta temperatura carregada pelo raio poderia derreter o corpo de Aokiji. Não disse a Akainu que ele não estava com medo. Então o ataque grandioso que Shin acabara de lançar não causou muito dano a Akainu. Akainu também não estava se sentindo bem. A elementalização de Logia realmente resistia a danos, mas também consumia energia. Diga-me, Akainu, como você quer morrer? Shin cruzou os braços e olhou para Akainu. Que atitude ousada. Se Shin não o fizesse pagar por isso, não seria deixá-lo sair impune. Shin não deixaria Akainu escapar facilmente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.